Certinho, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. A gente está aqui iniciando mais uma aula nossa, né? E antes da gente entrar com o tema, eu queria dar aqui uma ajuda com vocês no trabalho desse módulo. Vou estar compartilhando aqui minha tela para estar mostrando aqui para vocês mais ou menos como é que vai funcionar, tá bom? É, certo? Ah, vocês podem encontrar aqui na aba de atividades e escolhendo até aqui embaixo, tá? Eu não vou estar abrindo aqui para não explotar quem já entregou, quem não entregou ainda, quem é as nossas pessoal. Mas vamos lá. O projeto ele vai ser uma melhoria. A proposta, né, é que seja uma melhoria do primeiro projeto que vocês entregaram, onde vocês vão estar criando uma interface gráfica com JFX, vão estar integrando um banco de dados via JBC e vão estar fazendo validações usando o JUnit. Eu sei que parece muita coisa, eu sei que são muitas das siglas vocês nem chegaram a visualizar ainda, a estudar a respeito, mas todos são assuntos que vocês vão acabar estudando no decorrer desse curso. E é, a parte a parte da interface gráfica vocês já podem ir construindo durante esse módulo. É importante, inclusive, que vocês pensem bastante a respeito de como é que vai ficar essa interface gráfica, como vocês vão dispor os botões, os elementos em tela. E, bem, eu estou passando mais para esse tópico rápido, mais para dar a vocês aqui um pouco do direcionamento para estar desenvolvendo aqui essa aplicação. Aqui estão as instruções, tem aqui um PDF com as nossas instruções também, e com o que a gente recomenda que, que vocês realizem de requisito mínimo e tudo mais. Espero que vocês leiam e que a gente possa estar trabalhando um pouquinho nisso nos próximos aulas. Pode falar, o Francisco. Oi, pessoal, boa noite. Só para reforçar essa ideia do projeto final do nosso módulo intermediário, certo? Vocês podem seguir com a ideia que vocês já fizeram no projeto módulo básico, certo? Então, olha, para aí, não é ideia aí, Carlos, baixa aí mais um pouquinho para a gente ver. Por exemplo, primeiro é o Task Manager. Por exemplo, se você fez o Task Manager no módulo básico, você pode continuar, certo? Mas eu achei que meu projeto não ficou legal, queria fazer outro, quero fazer outro. Pode pegar outro tema? Pode, não tem problema, certo? Você pode melhorar o tema que você fez ou pegar um dos outros temas e fazer, tá? É importante que a gente já se situe nesse sentido o quanto antes, né, em relação ao projeto, que a gente tem que consumir o Homero, certo? Então, um aviso para vocês aí, para quem não consumiu ainda, consuma o conteúdo no Homero, né? E já, quanto antes, inicie o projeto, certo? E aí a gente está disponível aí para dúvidas, tanto aí no Discord, né, enfim, os nossos instrutores, sobre especificamente o projeto que vocês já vão começar, tá? Esse conteúdo que o Carlos começou nessa semana passada, né, Carlos? Foi na semana passada, né? Já é o comecinho do que a gente vai usar bastante no projeto, certo? E aí, ao longo, vocês podem já ir fazendo essa ideia interativa, né, incremental aí, vendo conteúdo aqui com a gente, consumindo conteúdo no Homero, né, porque é importante que vocês consumam antes das aulas síncronas e já comecem a implementar o projeto. Tudo bem em relação ao projeto, pessoal? Acho que tá ok, né? Acredito que sim, né? Um outro ponto, né, foi até um colega colocou aqui, né, deixa eu ver, o Roger Henrique, né? Ele colocou se tem um grupo no WhatsApp, certo? Aqui o Lucas, ele colocou o link da comunidade no WhatsApp, né? Quem não entrou, por favor, entra nessa comunidade, lá vocês vão ter uns avisos, vão ter um canal de comunicação um pouco mais direto, né? Com os nossos mentores lá da ADM, certo? Então, é importante que vocês entrem lá no nosso canal nossa comunidade lá de avisos no WhatsApp, beleza? E fica um outro aviso para quem não finalizou o projeto de vida no Homero, certo? É importante que vocês vão lá e finalize, tá? Então, se tiver alguém aqui, ou você conhecer algum colega que não finalizou ainda o projeto de vida, né? É importante que finalize. O projeto de vida é só você consumir o conteúdo do Homero, né?
E é isso, tá? Então é importante, ainda está na fase de recuperação, né? Tanto de módulo básico ainda finalizando, mas quanto de projeto de vida, mas é importante que vocês deem uma olhada no Homero, consumam esse conteúdo de projeto de vida o quanto antes, certo? Também, né, assim, paralelo, esse conteúdo nosso no Homero do módulo intermediário, tá bom? Sem mais delongas, né, o Carlos vai dar continuidade à aula aí, é só esses avisos aqui iniciais para a gente já se situar, né, em relação ao nosso andamento do curso, tá bom? É contigo. Perfeito. Bem, pessoal, antes da gente estar entrando aqui, começando com os slides da nossa aula, eu achei interessante trazer para vocês aqui um pouco de informação a respeito sobre onde procurar as informações e onde tem material que pode sanar suas dúvidas, porque muitas vezes, quando eu estava aprendendo, principalmente, eu via algum professor no curso online como esse, chegando numa função em Java, por exemplo, colocando, sei lá, alguma coisa, ponto alguma coisa, e eu via que funcionava, eu pensava, caraca, como é que ele sabe que essa função existe? Será que ele foi indo para o autocomplete uma por uma e foi testando? Será que, sei lá, Deus iluminou a cabeça dele e ele decidiu escrever aquilo, deu certo? E, assim, isso era uma dúvida real que eu tinha durante os meus primeiros momentos aí no estudo na área de programação, estudo de Java e diversas outras linguagens. E, bem, a resposta que para essa questão, que talvez vocês tenham, não sei se vocês têm, mas eu acredito que sim, está na documentação, tá? Vocês fazem uma pesquisa rápida por JavaFX documentação aqui no Google, vocês vão cair nesse primeiro link, que é o link da documentação oficial do JavaFX, por exemplo. E vocês podem clicar aqui em Documentation e vocês vão clicar aqui em API Documentation. E vocês vão estar aqui nessa página. Ela acaba não sendo tão intuitiva, mas vocês podem ir indo pelos significados. Por exemplo, na última aula a gente trabalhou, por exemplo, com botões. O botões, eu sei que ele serve para controle. Então, ele vai estar dentro de um controller, por exemplo. E aqui, dentro dos controllers, a gente tem o Scene Controller. A gente vai clicar nele e descendo aqui embaixo, a gente vai ter aqui as classes que fazem parte desse package. Então, é mais coisa de você vir até aqui e ir pesquisando a documentação. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso botão. Aqui a gente vai ter as propriedades que ele aceita, a gente vai ter os construtores que ele tem, os principais métodos, e aqui a descrição dos métodos. E eu sei que nem todo mundo tem inglês tão afiado, meu inglês também não é tão bom, e assim, não é perfeito, mas a maioria dos navegadores hoje em dia vem com a opção de tradução, então vocês podem estar traduzindo aqui a página, como eu comentei, talvez não vai ficar perfeito, mas vocês vão conseguir ler o que é que cada método do botão ele vai estar fazendo de maneira mais natural para a gente. Mas, enfim, era mais esse bizu, esse adendo que eu queria trazer aqui no começo da aula, antes de a gente, de fato, começar o conteúdo. E, como padrão, eu vou agora estar começando a compartilhar os slides. Essa tela aqui. Compartilhar. Perfeito. Vamos para cá, vamos para cá. E, bem, unidade 2, capítulo 2, controles e componentes visuais. Já adianto para vocês que boa parte dos elementos que a gente acabou vendo na aula passada, VBox, Label, Text Field, Text Input, Button e tudo mais, eles vão acabar sendo mais trabalhados e mais abordados aqui nessa aula. E eu pretendo também fazer algumas práticas com vocês, se o tempo permitir, se o tempo permitir. E, bem, vamos seguindo. Eu vi que o conteúdo é um pouco extenso no dia de hoje. Primeiro, a gente vai estar vendo como usam os componentes visuais
Depois a gente vai estar trabalhando com manipulações de ações do usuário, que são basicamente aqueles eventos, geralmente eventos de clique, eventos de, de digitar, qualquer coisa que aconteça, a gente vai estar conseguindo trabalhar com isso. E, por fim, a gente vai estar trabalhando com os layouts básicos, o VBox, HBox, Border Pane e Grid Pane. E a gente vai estar vendo isso de maneira mais aprofundada também na aula de quinta-feira. Tá? Primeiro, é, é, nesse, nesse, nesse primeiro momento, a gente vai estar, como eu comentei, estudando aquilo que popula as nossas janelas, né? Botões, campo de textos, classe de seleção, eventos e layouts. E esses aqui são os nossos principais componentes visuais. A gente tem um label, que ele serve para exibir um texto na tela. A gente tem o text field, que é um campo de texto, um campo digitável. Ele geralmente é pequenininho. A gente tem o text area, que já é um campo de texto, mas um campo de texto já um pouco maior, um pouco mais largo, mais geralmente usado para textos longos, enquanto text field é para textos pequenos. A gente tem o button, que é o nosso botão. A gente tem o checkbox e a gente tem o radio button. A gente vai trabalhar ainda com, com mais alguns outros tipos de controles e com algum tipo de controles que são apresentados, mas esses aqui são os principais. Na verdade, eu diria que eu até eu particularmente excluiria até mesmo o radio button desses principais, porque não, embora seja bastante usado, não é tão usado como, por exemplo, o checkbox. Exatamente, Auremir. Se assemelha muito às tags do HTML, e eu acho que é porque, justamente pelo HTML e os derivados deles serem provavelmente uma das principais linguagens de marcação que são usadas atualmente para desenvolvimento de interface. Né? Bem, eu vou estar primeiro, como eu comentei, passando um overview por tudo. Depois, se der tempo, na aula de hoje ainda eu volto fazendo algumas implementações. Se não der, esse vai ser o foco da aula de quinta. Tá. Primeiramente, a gente vai, primeira função, trabalhar a nossa label, né? A label, ela é sempre mensagem, sempre um texto plano, um texto estático, que não é alterado por nada, que não é alterado o seu valor por usuário geralmente. A menos que a gente coloque uma variável, por exemplo, mas vamos lá. O padrão da declaração de uma label é o seguinte, esse aqui. A gente vai colocar a tipagem, vai declarar a variável que a gente quer, o nome da variável, que pode ser qualquer coisa aqui no meio, ela vai receber uma instância da classe label. E dentro do construtor, a gente vai passar o texto que vai ser exibido na mensagem. Lembrando que esse texto provavelmente pode ser alterado por um setText, ou alguma coisa do gênero. Lembrando também que essa mensagem, só por ser declarada, ela não vai ser adicionada na tela. Vocês lembram que a gente tem que colocar ela dentro de um layout antes, né, dentro de um VBox e tudo mais. Mas a declaração padrão é essa, e fazendo assim, a gente vai ter uma exibição padrão da nossa imagem, do nosso texto. E aí vocês podem pensar, e como é que, e se eu quiser um texto com uma fonte personalizada, com, um, com uma cor personalizada, com um tamanho diferente? Tem como fazer isso, tanto provavelmente através de setters, ou então do próprio FXML, que a gente vai estar estudando mais para frente durante o nosso curso. O nosso segundo componente é o text field e text area. Por que eu estou trazendo dois juntos? Porque o comportamento dos dois ele é muito parecido. Muito parecido mesmo. A única diferença é o tamanho. Aqui a gente vai ter uma implementação apenas para o text field,
mas somente trocando aqui por text field por text area, a implementação continuaria funcionando. Então, tal qual no label, né, ele declarou aqui o tipo da função, da variável, do objeto, né, o tipo do objeto, do tipo text field, e ele vai receber uma instância do text field. Aqui no set prompt text, ele colocou digite seu nome e para que fique mais marcado aqui dentro do coisinha, dentro do text field. E a única diferença, como eu comentei, na declaração dos dois, é que a gente trocar aqui field por área e ele teria um tamanho bem maior, bem mais amplo, bem mais largo e personalizado. E personalizável também. Como comentou que o text field é usado para textos curtos, enquanto o text area é para textos longos. A gente tem também aqui o nosso botão. A declaração continua seguindo o mesmo padrão de sempre. A classe do objeto, o nome do objeto, new, a, a declaração da instância do objeto, e aqui dentro do construtor a gente pode passar o texto de enviar. Inclusive, um adendo, tá? Deixa eu trazer para cá a documentação que eu tinha aberto naquela hora. Acho que é isso aqui. Eu consigo? Eu consigo, mas não assim. Um momento. Tá. Aqui resolve. Aí eu faço isso. Aí eu venho para cá. Ó, percebam que, inclusive, só fazer aqui um paralelo, tá, da documentação com documentação oficial com a nossa aula. Percebam que aqui, ó, a gente está declarando o botão, chamando a variável, chamando aqui o construtor com um enviar dentro do construtor, que é um string, que é um texto. E aqui a gente está usando o nosso segundo construtor, que é esse aqui que recebe um string. Vocês estão vendo? Se eu visse para cá e eu apagasse esse enviar, eu ainda assim teria meu botão em tela, provavelmente estaria vazio, porque existe um construtor aqui que é vazio sem string dentro. Do mesmo jeito que tem esse terceiro construtor, que ele serve para a gente fazer um botão com ícone. Então, vocês conseguem notar que existe de fato um paralelo que o que está sendo apresentado aqui de fato é uma documentação, e na documentação provavelmente em alguns momentos está até mais completo, talvez até mais atualizado, porque essa documentação ela é mantida e feita pelo próprio pessoal que faz a biblioteca. Bem, como a gente viu na própria aula de ontem, a gente fez aqui, ontem não, perdão, de sexta-feira, a gente tem aqui o set action, que quando for chamada uma ação do botão, clicando aqui, ele vai aparecer a mensagem botão clicado. Até aqui acredito que não tenha tantas novidades. A gente tem agora as checkbox, que são as caixas de seleção. Basicamente, aquele negocinho que aceita os termos, recebe notificações, vai marcando e tudo mais. E aqui a gente já consegue ver um pouco de como é que funciona a interação desses componentes. A gente tem aqui uma mensagem bem-vindo, a gente tem aqui uma caixa, um text field, que vai receber um texto. A gente tem aqui, aceita os termos, e o botão de enviar, ele, ele vai estar pegando os dados tanto disso, como disso, como disso, vai estar, em teoria, enviando para algum lugar. Por enquanto, não vai estar enviando de fato, porque a gente não tem ainda maturidade para estar desenvolvendo um back-end. Mas ele vai estar trabalhando com esses dados. Então, você percebe que o botão aqui está meio que reunindo informações dos três lados, dos três componentes. E a escrita, né, a declaração, segue o mesmo padrão de todos. Você vai, para cada caixinha dessa, você vai estar criando um componente checkbox, que vai receber uma opção, que vai ter um nome, vai receber uma instância de checkbox. E aqui você está colocando o texto que ele vai estar recebendo aqui dentro. E lembrando que isso aqui é só um dos construtores, né? Se você quiser declarar
provavelmente declarar um vazio e setar o texto numa linha abaixo, se você achar que assim fica mais organizado, seria muito bem possível. Deixa eu estar voltando aqui para aqui. Então, é, seguindo, a gente tem os radio buttons, ou em português, botão de escolhas, mas, assim, geralmente, eu nunca chamo por esse nome, geralmente é sempre radio button que a gente chama. E qual a diferença dele? Ele tem uma declaração um pouco mais complexa, tá? Porque ele geralmente ele é agrupado em um componente só. Todos os radio buttons, eles são agrupados em um componente só, que, pelo que eu estava vendo para na aula de hoje, vai ser abordado mais para o final da aula. Então, por enquanto, a gente vai estar se atendo somente aqui à declaração padrão, né? Que a gente vai estar declarando aqui o radio button, a classe, né? O nome da opção, que pode ser qualquer coisa aqui, lembrando, né? Já que é o nome do objeto. Aqui a declaração e o texto que a gente quer aparecer ao lado do botão. Certinho? Novamente, vocês podem ver no exemplo aqui na tela. O botão aqui vai estar, ele provavelmente vai estar pegando dados de todos os elementos acima e vai estar enviando, vai estar fazendo o trabalho dele, que vai ser esse. E agora a gente vai estar vendo o primeiro dos elementos que acabou não sendo citado na lista que a gente viu acima, que é a list view e posteriormente a combo box. E como é que funciona, né? Como é que funciona a list view, pelo menos, e o combo box. A gente vai estar aqui definindo como padrão. Isso aqui é opcional, tá? É o texto que vai estar aqui em cima. Vocês percebam que essa escolha de opção aqui, ele é esse texto que aparece aqui acima, então ele não faz parte do componente, é apenas para que a gente tenha uma percepção visual melhor. Como é que funciona a combo box? A gente vai declarar que a combo box, que ela é um componente que recebe generics, então posso fazer uma combo box com diversos elementos diferentes, tá? Aqui eu estou fazendo uma do tipo string e estou instanciando ela, e ela vai começar vazia. Em seguida, eu vou vir dentro dos itens do objeto da função getItems, desse opções, que foi a combo box que a gente declarou, e eu vou adicionar todas as opções que eu quero dentro da minha lista, certo? Opção 1, opção 2, opção 3, podiam ter mais, podiam ter menos. Isso aqui podia ser um objeto também, um objeto de outra natureza, etc. É, e aqui dentro das opções depois eu vou setar um prompt text, que vai ser esse textozinho que vai estar aqui aparecendo enquanto nenhuma opção foi selecionada. Aqui a gente vai ter que fazer todo aquele padrão de sempre, né? Que a gente vai ter que adicionar isso numa visualização, depois adicionar isso na cena para poder exibir normalmente e tudo mais. Mas a definição padrão do componente vai acabar sendo essa. Bem, agora a gente vai estar entrando no segundo tópico da aula, que vai ser captura de eventos e componentes. E aí eu queria saber, primeiramente, se da parte de vocês tem algum componente que vocês querem que eu volte, teve algum que vocês acham particularmente confuso e querem uma explicação mais detalhada? Como é que vocês estão a respeito disso? Eu acho que tá de boa, né? Um adendo, tá? Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem estar comentando, que eu vou estar aqui olhando no chat, porque às vezes eu acabo me empolgando e eu acabo falando um pouco acelerado, talvez seja um pouco difícil de entender. Tá, por enquanto tá tranquilo. Bem, é, vamos lá, antes da gente adentrar de fato esse tópico, eu queria saber
O que vocês acham que dá para fazer com captura de eventos? Eu acho legal pegar esse conhecimento prévio de vocês e ver o quanto está alinhado com o que a gente vai estar aplicando aqui. São as interações, né, que o usuário faz com a aplicação, desde fazer ali um login ou colocar uma imagem ou qualquer componente, né, que exija uma reação ali por parte da aplicação. Exatamente. É, como você mesmo falou, é, é um, como que fala? É exatamente essa parte que é responsável por trabalhar com as reações daquilo que o usuário faz em tela, né? O João Lucas comentou que seriam as funções específicas acionadas quando o usuário faz alguma coisa, como clicar e digitar, exatamente. Inclusive, João Lucas, trazendo um pouco sobre o que tu falou, esse tipo de subdigitar, geralmente através disso que a gente pode aplicar, por exemplo, máscara de texto. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas ou já repararam, mas às vezes quando você vai fazer um Pix, o teu aplicativo, ele identifica sozinho que é um telefone, e já vai colocando um formato de telefone, ou então identifica sozinho que é um CPF, e vai colocando formato de CPF. Isso acontece por causa do controle de interações. A gente vai estar fazendo cálculos com os meus que eles colocam, e ele consegue saber que tipo de número é pela quantidade de caracteres que você digita, pela soma dos caracteres, pelo padrão que você adota, e, e consegue aplicar a máscara mais correta por causa disso. E, inclusive, tem um detalhe, eu não sei dizer quais exatamente agora, mas existem alguns CPFs, porque, eu não sei se você sabe, mas a quantidade de número de dígitos presentes em um CPF é a mesma de alguns telefones. E, por causa disso, a gente faz a diferença entre o CPF e o telefone pelos caracteres iniciais, por causa que DDD, DDI, etc. Só que tem alguns CPFs que começam com os mesmos números que alguns DDDs. E nesses casos, muitas vezes o app não consegue identificar o que é que aquele código é. E aí ele pergunta para você. Isso é bem interessante quando você nota e percebe como as coisas funcionam. O Auremir comentou que seriam os cliques, inputs, informações, etc. Exatamente. É. E a UDI deve fazer literalmente qualquer opção, ou praticamente qualquer um. Mas, bem, agora que a gente já teve essa interação que eu acho bem bacana ter no começo dos assuntos, vamos estar aqui puxando um pouquinho mais para o tópico da aula. Os eventos, eles são ações de usuários, como clicar, digitar um botão, etc. Né? Como vocês mesmos falaram, são cliques de um botão para fazer mensagem, digitar um campo de texto, marcar ou desmarcar uma carta de seleção, e etc. Ativar e desativar funcionalidades também, isso é bem importante. E aqui a gente vai para o nosso principal controller, né? Que a gente, é o principal elemento controlador, que é o nosso botão. Já está capturando eventos de cliques e botão. E por que eu falo que é o principal? Porque eu acho muito, muito, muito difícil que alguma aplicação usável em nível comercial não tenha botões. Tipo, a parada, eu já vi sem select, sem select, sem castellação, sem checkbox, sem text input, mas sem botão, eu acho que é muito difícil. Mas vamos lá. Como é que a gente vai estar capturando evento de botão? A gente vai estar usando aquele mesmo padrão que eu mostrei antes, né? Mostrei durante a aula passada. Botão.setOnAction. Esse setOnAction, ele basicamente você vai estar configurando uma resposta para uma ação. Essa ação ela vai receber uma função interna aqui, né? Uma função de callback que vai ter como parâmetro
um evento e ela vai implementar depois uma ação aqui dentro. E aí vocês pensam, de onde vem esse evento? Por que que tem esse evento aqui? Esse evento ele existe, ele vem de documentação, a função ela vai estar passando para a gente esse evento e é importante que ele está aqui mesmo que você não use. Mantém esse aqui, se você achar pouco, você pode colocar um event, mas na dúvida, segue o que está na documentação, coloca um e está tranquilo. Depois a gente vai estar trabalhando com esse a gente vai estar trabalhando, vendo como utilizar as funcionalidades e recursos que ele promove a gente. Mas por enquanto a gente vai estar deixando ele aqui. Ô, professor, Oi? perdão interromper, só uma perguntinha. O que que esse é mesmo? Cara, esse ele significa event, ou do inglês em português evento. Ele é o evento que é disparado quando você clica no botão, no caso do botão, ou o evento que está acontecendo no momento. Por enquanto, a minha recomendação é que a gente mantenha esse do jeito que ele está. A gente não vai trabalhar com ele, mas é importante que ele esteja aí. Posteriormente, provavelmente nos próximos capítulos, no próximo módulo, a gente vai estar trabalhando com esse para poder separar um tipo de evento do outro, mesmo que eles sejam relativos ao mesmo componente. Eu vi que mais alguém tinha levantado a mão. Pode falar, por favor. Eu acho que a pessoa não quer. Ficou tímida, tudo bem. E, Anissés, ficou respondida a tua dúvida? Foi o suficiente? Ou você quer que eu tente de outra forma? Não, não, entendi. Muito obrigado. Certinho. E vocês vão ver que esse mesmo que a gente usa, essa sintaxe tudo aqui, ela é uma sintaxe que ela vai estar se repetindo bastante. E eu peço que vocês tentem memorizar ela, tá? Começa com um parênteses aqui no começo, acaba com um parênteses no final, ponto e vírgula, e dentro dos parênteses a gente vai colocar o uma setinha, abre e fecha chave, e a função dentro da chave fechada. Tá. A gente vai estar agora aqui capturando o texto que o usuário digitou. Inclusive, a gente também fez essa função na aula passada, só que agora eu vou estar trabalhando nela com um pouco mais de atenção, tá? Aqui, padrão, declaração da label, que a gente já tinha feito. Aqui a declaração do campo de text field. E aqui a declaração do prompt, né, que é colocado aqui dentro. E a declaração do botão. Certo? Tudo, e a declaração do botão, vocês percebam que ela segue o mesmo padrão aqui, né, do que a gente tinha feito aqui no slide acima. Setinha, chave e tudo mais. A única diferença é que dentro do print, no lugar de só printar um texto estático, como a gente estava fazendo aqui, né, um texto estático que estava sendo digitado, a gente vai colocar um texto estático, né, que é o de nome digitado, concatenado com o text field ponto getText. E aí você pensa, tá, como é que eu vou saber que tem esse getText? Tem alguma e o que é que esse getText faz? Bem, tem algumas maneiras de você saber. Tanto que esse getText faz, como qualquer get do Java faz. Você pode testar, ou você pode olhar a documentação. Para saber, primeiro para saber que existe, né? E segundo, para testar ele. Mas o que é que esse getText especificamente ele faz? Ele vai estar contendo e retornando para a gente o texto digitado dentro do campo de texto. Auremi, eu sei que a sintaxe ela lembra muito a uma Arrow function do JavaScript. Por enquanto, na aula de hoje eu vou estar te devendo o termo técnico correto, tá? Mas no começo da próxima aula eu já volto para te dar essa resposta, tudo bem? Só para a gente não parar aqui para mim ter que revisar o material.
Tá bom. Mas, sim, segue o mesmo padrão, a mesma funcionalidade. Também no Swift a gente chama isso de função de callback, é praticamente a mesma coisa, só que com nome diferente em diferentes linguagens. Mas tá. Entendido isso, a gente pode estar indo para as capturas de checkbox. Vocês percebam que aqui a gente tem checkbox 1, checkbox 2 e tal. Novamente, o elemento que vai estar contendo o event, nesse caso, né, o set on action, ele vai ser o botão, tá? Vocês podem ver aqui. E se a gente quiser saber se a caixa de texto está selecionada ou não, a gente pode colocar um ponto is selected. Vai retornar um true ou um false para a gente. Vocês podem ver aqui no exemplo do output, retornou true nas duas coisas, mas é porque as duas estão marcadas. Então, percebam que o Java, apesar de ser uma linguagem bem verbosa, é uma linguagem que faz muito sentido. Por exemplo, aqui a gente tem um getText, que retorna texto. Aqui a gente quer saber se está selecionado, então a gente tem um isSelected. Assim, hoje em dia, talvez isso não seja um diferencial tão grande, mas na época que foi criado, isso foi um diferencial absurdo. E hoje em dia não é um diferencial tão grande porque as outras linguagens, elas viram que o Java fez e viram que era bom, e adaptaram para suas próprias linguagens. Tanto que, eu acho que eu já devo ter comentado isso nas primeiras aulas que eu falei com vocês, mas a maioria da documentação formal que existe hoje, a maioria da literatura de desenvolvimento que existe, foi feita para Java. As arquiteturas de desenvolvimento, todas elas foram pensadas em Java, as arquiteturas de segurança também são todas em Java. Então, e tem essa vantagem, né? Quase tudo foi pensado para ele. E não é porque as coisas foram escritas em detalhe para Java, era uma linguagem nova. Tá, eu tinha comentado com vocês que eu ia deixar para para falar de Rede Ubuntu um pouco depois, mais detalhadamente. E essa hora chegou. Agora a gente vai trabalhar agora com Rede Ubuntu. E por que eu quis deixar o Rede Ubuntu para o final? Porque ele tem uma particularidade. Como a gente tinha visto antes, ó, declaração do Rede Ubuntu aqui padrão, com o texto, essa opção, só que a gente tem que criar um toggle group para colocar os os radio buttons dentro. Primeiro a gente declara os radio buttons, depois a gente declara um toggle group, declaração padrão também, tá? Aí a gente vai vir aqui no masculino, que é o radio button, e vai dizer que ele pertence a esse toggle group. Depois a gente vai colocar aqui no feminino, e vai colocar que ele também pertence a esse toggle group. Como eles estão dentro do mesmo toggle group, quando o toggle group ele não vai permitir que os dois estejam marcados ao mesmo tempo. E essa é a diferença do checkbox para o toggle. O checkbox ele permite múltiplas escolhas, né? Permite que todos estejam marcadinhos, enquanto um radio button só permite que um dentro de um grupo esteja marcado. Aqui, novamente, a gente tem interação apenas no botão. Somente o botão vai ter um action, que vai basicamente fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, né? Verificar se estava selecionado e não, e então dizer que o texto, nesse caso aqui, o toggle, ele vai estar vendo se está selecionado. Isso aqui é um externário, tá? Não sei se vocês já chegaram a ver isso no módulo 1, mas isso aqui é uma escrita, aqui onde é meu cursor, tá? Isso aqui é uma escrita em uma linha, basicamente, de um if else. Ele faz basicamente if, isso aqui do parêntese, e se isso aqui for verdade, ele retorna o primeiro elemento antes dos dois pontos. Se isso aqui for falso, ele vai retornar o segundo elemento depois dos dois pontos. Então, é uma coisa interessante caso vocês queiram aprender a escrever aí um código em poucas linhas e fazer um if mais rápido aí para ganhar tempo e economizar linha de código. Condição aqui com o primeiro termo, interrogação, ponto e dois pontos no meio, primeiro termo, se for verdade, segundo termo, se for falso. Certinho? E aqui a gente tem aqui o gênero escolhido. Você pode ver aqui, gênero escolhido masculino. Você tem os termos true e tudo mais, padrãozinho.
Captura em uma combo box. Como padrão, a gente vai estar aqui declarando nosso combo box, vai estar colocando aqui todos os elementos e tudo mais, como a gente já tinha feito antes, né? E aqui tem setor prompt. Aqui, como dentro do button, a gente pode pegar o name field, ponto. Tá, a Aldair perguntou se esse selecionado null poderia ser substituído por um selecionado em Java. Ah, eu acredito que não, tá? Essa sintaxe, eu pelo menos nunca usei uma sintaxe tão curta assim, essa sintaxe específica no Java, a menos que o selecionado fosse declarado como opcional, aí daria certo. Mas isso também eu vou ficar te devendo para o próximo aula, tá bom, daí? Não é uma sintaxe que eu costumo usar, então a priori eu acho que não funciona, mas eu posso testar e te trazer um retorno. Sim, voltando aqui para o Combo Box. A gente tem aqui o name field, que não foi declarado, não, que não foi declarado aqui, acredito eu. Não foi declarado nesse aqui, mas existe aqui um campo com o nome name field aqui um pouquinho acima, que provavelmente é um text input, tá? Para a maneira como ele está sendo declarado aqui. Aqui embaixo a gente tem a opção selecionada. Então, como é que a gente faz para encontrar a opção selecionada de um combo box, então de uma lista de seleção? A gente vai nas opções, né, que foi declarado aqui na combo box, tá? E a gente vai usar o get selection model.get selected item. Os dois são funções, então é bom ter isso em mente quando for chamar. E aqui ele vai retornar para a gente a opção selecionada. Se a opção selecionada for nula, então nem a opção foi selecionada. Se a opção selecionada for alguma, então ele vai imprimir ela. E vai colocar essa opção selecionada aqui dentro, né? E vai estar imprimindo a opção selecionada aqui embaixo. Aqui, ó, como eu comentei, esse name field, ele de fato pertencia a um text field. Deu para inferir isso pela sintaxe, né, pelo getText. Mas aqui a gente pode ter certeza que é por causa da telinha que ele colocou aqui embaixo. E aqui a gente pode ver aqui a execução. E até agora, esse exemplo aqui é interessante, tá? Porque até agora a gente só trabalhou com eventos disparados por botões. Mas agora a gente vai estar trabalhando com um evento disparado pelo campo de texto. E é uma função mais ou menos assim que é usada para fazer aquele exemplo de máscara de texto que eu comentei com vocês no começo da aula. No começo desse tópico, né? Que basicamente a gente vai estar usando a função dentro do text field chamada onKeyReleased. Em uma tradução mais. Não vou nem dizer literal, porque eu não sei essa palavra literal, mas é uma tradução que eu entendo, tá? Porque, assim, o meu inglês não é perfeito, mas também ele não é tão ruim assim. Mas essa aqui é uma função configurada para quando alguma tecla for feita, for pressionada. Então, eu pressiono uma tecla e vai aparecer texto atual igual ao getText que foi apresentado. Então, vamos lá. Eu pressionei o olá, para você igualar tudo. Aí, olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, com várias partezinhas dele sendo escritas. Por quê? Porque a cada tecla que eu vou digitando, ele vai fazendo uma impressão diferente. E isso é uma parada bem legal, porque é aquilo que a gente faz, que a gente usa quando a gente vai estar trabalhando com máscara de texto. Por exemplo, para fazer uma máscara de texto aqui CPF, no lugar de colocar esse print, a gente estaria fazendo um set text, por exemplo, fazendo alguns ifs, fazendo tipo, if quantidade de caracteres por essa, coloque um ponto, if quantidade de caracteres por aquela, faça tal coisa, mude a frase de tal jeito, etc. Então isso aqui é legal, porque dá para a gente ver que não é só botão que dispara ações, é qualquer elemento. Inclusive, existe a ação de selecionar aqui a checkbox também, que a gente pode acessar ela
Existe a ação aqui de clicar no Radio Button, que a gente pode acessar ele também. Então, como eu comentei, as ações elas são muito variadas, e esse exemplo aqui é legal porque a gente não está trabalhando somente com a ação do botão, a gente está trabalhando com outras ações e que deixa o nosso leque de possibilidades muito maior. Dito isso, devido ao tempo, tá, eu não vou fazer mais aquele, não vou fazer agora aquele momento de perguntar para vocês, porque a gente tem aqui 9 minutinhos para terminar aqui o assunto e tem ainda um tópico inteiro pela frente. Mas vamos lá. Organizando componentes com layouts. Basicamente, a gente vai passar aqui, eu vou passar um pouco mais rápido dessa vez. A quinta-feira, durante o desenvolvimento das atividades, eu vou estar detalhando aqui um pouquinho mais. Mas os layouts, eles são basicamente a forma como a gente consegue organizar os componentes, os elementos, né, os elementos em tela, certo? Eles que vão dizer como os elementos vão estar posicionados e como eles vão estar organizados. Por exemplo, a gente tem aqui os principais. O VBox, que ele vai organizar os elementos um abaixo do outro, como se fosse uma lista, assim, né? Tipo, de cima para baixo. A gente tem o HBox, que vai organizar os elementos da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, perdão. Confundi aqui. E a gente tem o Grid Pane e o Border Pane. O Grid Pane, você vai estar dividindo a tela em linhas e colunas, como se fossem vários quadradinhos. Um quadradinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tipo uma planilha do Excel, basicamente. E aí você vai dizer, no quadradinho, linha 1, coluna 1, vai estar esse elemento. No quadradinho, linha 2, coluna 2, vai estar aquele elemento. No quadradinho, linha 3, coluna 3, vai estar aquele elemento. No linha 1, coluna 2, vai estar esse outro. E por aí vai. Ele serve mais para quando você quer posicionar elementos de maneira mais precisa na tela. Desses aqui, e tem o Border Pane, que ele vai estar dividindo a tela em 5 regiões. Cima, meio, baixo e laterais. Desses aqui, tá? Os que eu acho que são mais utilizados, os que são mais que você consegue com certeza a partir desses mais básicos montar os outros e montar o que você quiser é a VBox e a HBox, tá? Porque você consegue colocar uma box dentro da outra, então você consegue dentro de uma lista horizontal colocar uma lista vertical e etc. E aí posicionar as coisas como você achar que deve posicionar. Border Pane também é bastante usado para para delimitar um espaço fixo para algumas coisas, então vale a pena dar uma olhada. Mas desses aqui, o que dá mais trabalhinho e que talvez seja melhor você ficar um pouco mais longe é o Grid Page. Vamos lá, mostrar como é que funciona o VBox. A gente vai estar colocando aqui um VBox com esse 10 aqui é o espaço entre os elementos, está definido em pixels. Não recomendo usarem 10, por favor, senão o motor que vai atacar quando for projeto de vocês, tá? Coloquem ou 8 ou 12 ou 4. Eu gosto de meus pares, de preferência múltiplo de 4. Então, né? Vamos lá. Aqui no VBox, a gente vai declarar o VBox normal e todas as boxes vão seguir esse padrão, tá? Temos a VBox e a HBox. Você vai estar declarando aqui o VBox.getChildren e add all, e então você coloca os elementos que você quer colocar. Percebam que ele colocou label 1, no nome field, e enviar button nessa ordem. Então, o elemento de cima vai ser a label, o elemento do meio vai ser o campo de texto, e o elemento mais de baixo vai ser o botão. E lembra que, então, ele vai sempre estar exibindo nessa ordem aqui. Tá? Que a gente vai estar adicionando o nosso VBox na cena e vai estar exibindo. Embaixo, já que não vai mostrar aqui. Tá. A mesma coisa para o HBox. Só que, como comentei, da direita para a esquerda. Lembre que quando você usa um HBox, vai colocar primeiro o elemento da esquerda, depois da direita. Da esquerda para a direita. Então, eles vão ficar sempre um do ladinho do outro. No KidPay, traz aquela coisa que eu falei. Ó, aqui você vai estar na grid, você coloca o espaçamento entre as linhas, o espaçamento entre as colunas, e aqui você vai estar dando um edge. Lembra,
ou seja, o nome label vai ficar no elemento linha 1, coluna 0, e o grid edge e o grid e o nome field vai estar no elemento no espaço linha 1, coluna 0. Então perceba que ele vai estar um abaixo do outro, tal qual foi aqui em cima, só que usando o grid. E o grid ele tem a vantagem, como comentei, se você quiser colocar um terceiro elemento lá, você consegue. Se você quiser posicionar um elemento na diagonal, você também consegue. Ele te dá uma flexibilidade um pouco maior, à custa de, na minha visão, um pouco mais de complexidade a nível de leitura de código. Mas a sintaxe ela permanece a mesma. Você vai estar adicionando um elemento em uma posição. E, por último, a gente tem aqui o border page, que ele vai estar... Você vai estar declarando ele, padrão, e você vai estar colocando em qual posição você quer colocar aquele componente que você está trabalhando. Você quer colocar ele no topo? Você coloca o set top. Você quer colocar ele na parte do centro? Colocar um set center. Se você colocar na parte de baixo, você colocar um set bottom. Se você quiser colocar na direita, provavelmente vai ser um set left na direita, um set right. Então, a coisa acaba sendo um pouco mais literal aqui. E como é que a gente escolhe o melhor layout? Depende da pessoa, depende do que se sente confortável. Todos eles vão estar entregando, geralmente, aquilo que você quer que eles entreguem. O VBox, você vai usar quando você quiser colocar elementos um abaixo do outro, sequência, tipo uma lista. O HBox na horizontal, mas também uma lista. O Grid Pane, quando você quiser definir uma área onde vai acontecer alguma coisa e áreas onde vai acontecer outras coisas ou outras finalidades, como o próprio exemplo que ele dá aqui. Ele coloca o top para ser o cabeçalho, ou seja, o cabeçalho na parte de cima, deixar aquele cabeçalho fixo, né? O bottom para ser o rodapé da página, e no meio você deixa o conteúdo principal, o conteúdo ativo. E por aí vai. Eu tive que correr um pouquinho nessa finalzinho devido ao tempo, mas eu acredito que tenha dado para entender. A gente tem ainda mais 2 minutinhos. Eu vou deixar aberto aí para vocês tirarem dúvidas, caso vocês tenham, caso queiram que eu volte a algum assunto. Mesmo já estando perto do tempo acabar, eu volto e explico novamente. Então, bem, podem ficar à vontade. Tá, eu acho que não tem dúvida, então a gente pode estar aqui só na aula de hoje. Lucas, você tem algum aviso para dar para o pessoal? Só para ressaltar novamente, né, o que o Vitor tinha falado no começo da aula. O pessoal que está devendo ainda o módulo de projeto de vida, lá no Homero, a gente pede que tente finalizar o quanto antes, né? E já tente colocar também os conteúdos do módulo intermediário de Java lá no Homero em dia, para já começar a fazer as atividades, né, que estão lá no Google Sala de Aula. Mandei o link de presença agora no chat, e a gente está com uma comunidade de aviso no WhatsApp, que eu vou mandar o link agora também. E aí, peço que vocês entrem. A gente em breve vai estar comunicando por lá, colocando alguns avisos importantes. E aí fica mais fácil de visualizar para vocês. É só uma comunidade de aviso, né? Um grupo. Se vocês tiverem dúvidas, continuem falando no Discord. Então, dúvidas de conhecimento técnico, fala lá com algum instrutor. Se for alguma coisa administrativa, fala comigo, Lucas Santos, lá no Discord. Também tem o Jorge, tem a Júlia. Ou se for algo muito pessoal, pode chamar no privado do Discord, ou então manda um e-mail, beleza? De data eu não sei ainda, mas acredito que tem mais algumas aulas. Posso olhar depois, mas não... Tem noção, Carlos, de até quando vai o módulo intermediário? De cabeça eu não sei. Cara, eu acho que vai pelo menos 1 mês e meio. Já está
na terceira semana já. Uhum. Então, é isso. Tentem finalizar o quanto antes o módulo de projeto de vida lá no Homero, porque isso contabiliza como progresso no curso, e é importante que vocês vejam isso. No mais, boa noite a todos, até quinta-feira, revisão guiada, e entre... Pode falar, o Pedro. Não, desculpa, eu cliquei sem querer, foi mal. É isso, então. Boa noite, até quinta, e eu vou encerrar a gravação. Qualquer dúvida, levantei a mão, então mande aí no chat. Valeu, pessoal. Valeu.